Boa noite. Senti desejo no meu coração de falar algo aqui que Deus tocou no meu coração, que é uma passagem bem conhecida, que é no livro de João, no capítulo 4, que fala de uma mulher de Samaria, né? Diz que essa mulher, ela era uma mulher samaritana, mas a Bíblia não relata o seu nome. Só diz que ela era de Samaria, da cidade de Sicar. E diz que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, e na palavra está falando que foi necessário ele passar por Samaria. Diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Eu fiquei pensando, necessário? Quando uma coisa é necessária, né, a gente tem que fazer. E diz que Jesus foi indo da Judéia para a Galiléia. Ele poderia ter ido direto, mas diz que ele deu uma volta antes dele chegar na Galiléia. Diz que ele passou em Samaria, numa cidade chamada Sicar, e diz que ali ele teve fome. Ele sentiu uma necessidade, né? Que todos nós temos. Naquele momento ele estava cansado da viagem, porque eu creio que era uma viagem dura, uma viagem, né? Que naquela época não tinha carro, não tinha motinha, não tinha, né? Eu não sei se a Bíblia não fala, eu não sei se ele foi com um burrinho, né? Com um burrinho, com um jumento, eu não sei se ele foi caminhando, mas diz a palavra que ele teve fome. Mas o que mais me chama a atenção é que diz que todos os dias a Bíblia fala que essa mulher ia ao poço pegar água. E era meio-dia, no horário muito quente, né? Porque meio-dia é onde que o sol bate forte. E diz que estava ali ela naquela fonte de Jacó, né? Pegando a água. E diz que naquele mesmo momento, naquele mesmo poço, diz que Jesus parou ali, cansado do caminho, e pediu água para aquela mulher. Veio que aquela mulher estava ali tirando a água do poço, e disse Jesus para ela assim, ó, dai-me de beber. Aí ela estranhou. Por quê? Porque ela era samaritana, os judeus não se davam com samaritano, e ela pegou, né, e disse, como que pode? Tu sendo judeu, falando comigo que sou uma mulher samaritana, que sou... Por quê? Porque naquela época, os judeus eles não se davam com os samaritanos. Então, aqui começou um grande diálogo. Aqui começa o diálogo. E disse-lhe, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham, né, ido à cidade comprar comida. Jesus queria ter um particular com aquela mulher, mas não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque aquela mulher era uma mulher desprezada. A mulher era desprezada. A mulher não tinha valor. Então, era necessário Jesus passar lá, porque o Senhor Jesus queria salvar alguém naquela cidade. Ai, irmãos, que maravilha. Eu me sinto tão feliz quando eu paro para estudar essa palavra maravilhosa, aonde que ela pegou e ela falou. Aí ela questionou, ela no diálogo falando com o Senhor, com Jesus ali, e, e disse assim, ó, e disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus respondeu para ela e disse, olha, mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a água viva, ele é a água que limpa, ele é a água que purifica. Mas aquela mulher não estava entendendo o que o Senhor Jesus queria falar com ela. E diz aqui a palavra que ela ficou tão impactada
que ela falou assim, Jesus, ela ainda não sabia que era Jesus, ela falou assim, me dá essa água, para que eu não preciso vir mais aqui, todo dia, meio-dia, buscar água nesse sol quente. Aí o Senhor falou para ela, deu a resposta para ela assim, tudo bem, vai lá e chama teu marido. Ela virou e falou assim, não tenho marido. E Jesus falou para ela, disseste bem, falou com verdade. Não tem marido, tiveste 5 maridos. E o que tu tem agora não é teu. Olha, aquele impactou aquela mulher. A mulher naturalmente ficou, pasma. Como é que pode? Como é que pode? Ele está falando, ele sabe tudo de mim, sabe por quê? Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe tudo de você, Deus sabe tudo de mim, Deus conhece seu deitar, Deus conhece seu levantar. Então, o que aconteceu nessa passagem? Diz que, pensa comigo, se essa mulher tinha 5 maridos, e o que tinha com ela não era dela, era de alguém, né? Ela estava com o marido de alguém. Aí o que acontece? Ela diz a Bíblia aqui que ela correu e foi falar. Correu na tua casa e foi falar. Olha só, eu conheci uma pessoa que ele falou tudo de mim. Será que ele não é o Cristo, o esperado? Ah, diz que ela pegou, vamos lá ver, eles tudo foi lá ver, né? E aqui a passagem aqui fala, dizendo que Jesus disse, eu sou o que falo contigo. E nisso, diz que a mulher foi contar o testemunho dela, que um homem falou tudo dela. Profetizou, irmão, sobre a vida daquela mulher. Uma mulher que, por que ela ia pegar água no meio-dia? Porque meio-dia ninguém quer estar em poço pegando água, não. É muito calor. Então aquela mulher era desprezada, aquela mulher era rejeitada. Nos dias de hoje, aquela mulher era uma prostituta. E sabe o que eu quero falar aqui, quero mais falar para você? Não importa o que você é. Não importa quais as suas condições hoje. Importa que é necessário Jesus ter um encontro com você para mudar a tua vida, para mudar como mudou a vida dessa mulher samaritana. Porque diz que eu fico maravilhada, porque essa mulher ela foi testemunha, ela teve um encontro, um diálogo, e ela foi compartilhar com a família dela. Olha, encontrei um homem que falou tudo de mim. Ele sabe tudo. Sabe por quê? Porque Deus sabe mesmo. Deus sabe, Deus te conhece. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar. Conhece a tua mente nesse momento, o que você está pensando, o que você está fazendo. Mas não importa. Ele te ama da maneira que você é. E eu falo uma coisa nesta noite. Aleluia. Assim como ele me transformou. Ele tem o poder. Porque eu não era diferente desta mulher. Oh, Espírito Santo. Eu não era diferente desta mulher. E eu tive um encontro. Aleluia. Não foi no poço de Jacó. Mas eu tive um encontro com o Mestre. E ele mudou a minha vida. E ele vai mudar a sua também. Se você crê nesta palavra. Ah, Espírito Santo. Se você crê nesta palavra, assim como Jesus fez na vida desta mulher, ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais daquilo que nós precisamos, daquilo que nós pedimos. Talvez você está aí. Ah, eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero falar para você. Independente do que você foi, independente do que você é, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano de salvação para a tua família. E eu deixo para você, crê no Senhor Jesus.
Esta mulher, ela pediu a água. Ela estava pedindo água pensando que era essa água normal. Não, não é essa água normal que o Senhor quer nos dar, não. Sabe por quê? É que essa água da bica nós vamos beber, daqui a pouco, 10 minutos, vamos ter sede e vamos beber de novo. Mas Jesus estava querendo explicar a ela, falar com ela, que era a água da vida, que ele era a água, que ela precisava beber da água dele, purificar, se limpar. E eu creio, aleluia, que essa mulher foi restaurada. E eu tenho certeza que ela foi lá, compartilhou com sua família, com seus amigos. Vamos lá conhecer esse homem que eu conheci, falou tudo de mim. Ele mudou a minha vida e vai mudar a sua também. E ela foi. Então, nesta noite, não importa. Não importa o que você fez, não importa o que você faz. Importa que é necessário Jesus passar na tua casa. É necessário Jesus passar na tua família. É necessário. Então eu deixo para você essa palavra hoje. Deus tocou no meu coração. Ardeu na minha alma, não sei porquê. Ardeu na minha alma para dizer para você. Jesus é a água da vida. Jesus vai te transformar. Amém? Uma boa noite. Uma noite abençoada. Deita. Bota a tua cabecinha no travesseiro e pensa nessa palavra, Senhor, e fala com Ele. Senhor, me dá-me dessa água, porque eu não aguento mais sofrer. Amém? Amém? Recebe no teu coração. Jesus é a água da vida. Ele limpa, transforma, restaura. Amém?